Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para fazer algumas reflexões sobre ensinamentos de Jesus. Meu nome é Luiz Pereira e é um privilégio poder ser instrumento do divino, ah, e poder aqui ter essa oportunidade de trazer novas consciências para aqueles que acompanham essas minhas preleções que faço mensalmente aqui no CEF. O tema da nossa preleção de hoje é renovação espiritual. Eu preparei duas leituras, uma do evangelista Mateus e a outra do evangelista João. Esse tema, renovação espiritual, está discutida no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. Mas antes de refletir sobre essas leituras, esses trechos do Evangelho de Jesus, eu quero fazer uma breve elevação para que possamos, assim, aproveitar melhor este momento de reflexão. Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos para facilitar nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes. Vamos fazendo isso de maneira intensa e assim, unidos que estamos em espírito, porque estamos vibrando os mesmos pensamentos e sentimentos, vamos agradecendo aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, pelo apoio que nos dão na caminhada que fazemos evolutiva neste plano material. Vamos agradecendo também a todas as fraternidades do espaço, a todos os grupos de espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem para ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda. Vamos nos sintonizando agora com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos de amor, de paz, que envia para toda a humanidade. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos de paz e de amor a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Vamos aproveitar também para agradecer a Jesus, o nosso mestre, a nossa referência de caminhada. Vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver o nosso dia a dia em acordo com esses ensinamentos, com esses exemplos, para que assim possamos motivar a que outros também possam viver de maneira cristã como verdadeiros discípulos de nosso Mestre Jesus. Vamos agora nos sintonizando com nosso Pai Maior, Ele que é o Criador de todo esse universo e que, portanto, se manifesta em todo tempo e lugar, e que assim está manifesto aqui e agora, em tudo o que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e para materializarmos este nosso agradecimento, esse nosso amor pelo nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então às leituras
de Mateus e João. Então, a primeira leitura, que é de Mateus, é um trechinho do capítulo 11, do verso 28 ao 30. Jesus dizendo: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora vamos ler um trechinho de Mateus. Mateus, capítulo 14, versos de 15 a 26. Mateus não, João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então é isso. Na primeira leitura, a de Mateus, Jesus nos diz, de uma forma bastante clara, que nós devemos estar com Ele, que nós devemos seguir seus ensinamentos e seus exemplos, porque assim vamos caminhar melhor, vamos viver melhor e vamos, com o tempo, estar no reino dos céus. Em João, Jesus nos diz que vai pedir ao Pai que nos envie um consolador, que nos relembre dos ensinamentos que ele deixou e que nos traga uma nova consciência para os novos tempos. Vamos refletir um pouco mais sobre essas duas leituras, um pouco mais profundo. Na segunda leitura, que João nos fala do Consolador, existem algumas interpretações diferentes sobre quem seria esse Consolador. Alguns entendem que o Consolador é o Espírito de verdade ou da verdade, que ajudou Kardec na codificação da nossa doutrina espírita. Outros entendem ainda que o Consolador prometido seria o próprio Jesus. Outros ainda entendem que este Consolador prometido seria Kardec. Outros entendem que o Consolador ainda virá, que seria o retorno de Jesus, um novo encarne de Jesus. Bem, eu, particularmente, penso que o Consolador é a nossa doutrina. Eu sou daqueles que entendem assim. Porque mesmo lendo com mais cuidado esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o Espírito da Verdade se colocando e nos dá, pelo menos para mim isso é verdade, a impressão que é Jesus falando. Então, para mim, o Consolador não é o Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade ajuda Kardec na codificação, mas o Consolador seria a nossa doutrina. Então, a nossa doutrina seria o Consolador prometido, a doutrina que nos fará relembrar dos ensinamentos de Jesus e que nos trará essa nova consciência que nós necessitamos para crescer espiritualmente e nos renovar em espírito. A nossa doutrina é uma religião, então o Consolador veio trazer uma nova religião para nós. Isso merece uma reflexão maior, principalmente dos conceitos, o que é doutrina e o que é religião. Religião, como a gente aprende normalmente, vem do verbo, né, da palavra religare, religar, reconectar, e tem a ver com a conexão com o plano espiritual, com o divino. Então, religião seria o ato, a forma que nós temos de nos conectar com o divino, com os planos espirituais. Doutrina, se nós procurarmos no dicionário, é um conjunto de regras, de princípios, de axiomas que um grupo de pessoas aceita e que procura viver de acordo
com esses princípios, regras, axiomas. Bem, a nossa doutrina é uma religião? Nós podemos, de certa forma, dizer que sim, porque é um conjunto de regras, de princípios, de axiomas que nos permite fazer uma prática de reconexão com o divino, com o plano espiritual, de uma forma diferenciada das demais religiões. Diferenciada em que sentido? No sentido que a nossa religião, a nossa prática religiosa, não possui dogmas, ritos, liturgias, livros sagrados, intermediários, sacerdotes, pastores, padres. Então, nesse sentido, a nossa religião, a nossa forma de religar com a espiritualidade, com o Pai, é diferente das demais religiões. Mesmo porque a nossa doutrina, para evitar que a nossa prática religiosa tenha pontos de intersecção com as demais práticas religiosas, tem como base a ciência e a filosofia. A filosofia como arte de questionar o universo que nos cerca, os porquês da vida e do universo que nos cerca, e a ciência como forma de responder de maneira racional, lógica, experimental, através de um método científico, pelo menos tentar responder às questões levantadas pela filosofia. De forma que essa base de um triângulo formado pela ciência e pela filosofia permite com que nós utilizamos o outro vértice do triângulo para praticar uma prática religiosa, para fazer um ato de conexão com os planos espirituais, sem justamente livros sagrados. Porque nós não temos livros sagrados. O Pentateuco de Kardec não são livros sagrados. Kardec deixou isso bem claro. São livros de referências, mas a nossa doutrina é dinâmica. Se ela é dinâmica, então ela não contém livros sagrados. Da mesma forma, a nossa prática religiosa não requer intermediários entre nós e o plano espiritual, entre nós e o divino. Nós podemos realizar essa conexão sem nenhum tipo de intermediário, sem nenhum tipo de sacerdote. É algo individual. Da mesma forma, a nossa doutrina, por ter a filosofia e a ciência como base, permite a nossa prática religiosa sem verdades prontas, sem dogmas. A nossa doutrina não tem dogmas. A nossa doutrina tem princípios, axiomas, que podem ser discutidos, questionados. A nossa prática religiosa não tem ritos, e por não ter ritos, não tem liturgia. E por não ter ritos, liturgias, nem dogmas, nem livros sagrados, nós estamos menos afetos a falsos profetas que nos trazem falsas verdades. Então, a nossa doutrina espírita é um conjunto de princípios, de regras, de axiomas, que nos permite praticar uma religião, um ato de conexão com a espiritualidade, com o divino, de forma que fiquemos livres de ritos, de liturgias, de dogmas, de livros sagrados, de intermediários. Agora, para que essa base realmente tenha alicerces profundos, nós precisamos seguir as leis que estão também previstas nesse capítulo 6 e que o Espírito da Verdade nos traz. Sim, porque o Espírito, na verdade, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz duas leis bastante importantes. A primeira, amai-vos. Jesus nos trouxe isso antes, né? Que nós devemos nos amar. Amar a nós mesmos e ao próximo com tudo que temos, com tudo que podemos. E a segunda lei que traz esse capítulo 6, que o Espírito da Verdade nos traz, é instruí-vos. Então ele fala que nós devemos nos amar e nos instruir. Nós devemos buscar conhecimento, porque assim a base do nosso triângulo, filosofia e ciência, vão ser bases sólidas, robustas, que vão permitir uma prática religiosa robusta, uma fé robusta, uma fé construída, uma fé raciocinada e não uma fé cega. Uma confiança no divino, no Criador,
que é robusta, que é baseada em conhecimento, em sintonia, em percepção do Pai. E aí nós temos que ter o conceito que conhecimento não é acúmulo de informações, simplesmente. Que conhecimento são informações refletidas, processadas. Ou seja, não adianta lermos diferentes livros, fazermos vários cursos, vermos diversos vídeos. Nós precisamos fazer isso com qualidade, de forma refletida, questionando o que lemos, porque nesse ato de questionar, de refletir, de pensar, é que nós ganhamos o conhecimento. E que este conhecimento trabalhado, vivenciado, aplicado, nos traz a sabedoria, porque melhora, nos capacita, nos habilita a ouvir melhor, a ver melhor. E por isso que Jesus nos diz: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Nós olhamos, mas não vemos. Algo passa na nossa frente, nós estávamos olhando, mas não percebemos aquilo que passou à nossa frente, porque nós não vimos. Um som acontece à nossa volta, nós escutamos com os nossos instrumentos de escutação, mas não ouvimos, porque o ouvir e o ver requerem processamento, reflexão, atenção plena. E isso que nos traz conhecimento, que, quando aplicado, nos torna sábios. Então, nós precisamos ganhar conhecimento, refletindo sobre informações, buscando informações, melhorando a nossa capacidade de ver e ouvir, porque com mais conhecimento, com uma habilidade maior de ver e ouvir, nós nos tornamos sábios, que a sabedoria vem da capacidade de aplicar o conhecimento em nosso benefício e em benefício do universo que nos cerca. E é com essa sabedoria que nós, então, podemos buscar a nossa renovação espiritual. Ou seja, buscando a sabedoria, nós nos refinamos. Porque renovação espiritual significa a purificação do nosso espírito, reforma do nosso espírito, para que o divino que está em nós possa brilhar através de nós, iluminar ao nosso derredor através de nós, porque nós seremos instrumentos depurados, refinados, para que o divino se manifeste através de nós. Todos nós temos o divino em nós, nós temos uma semente divina. Como nós costumamos dizer, nós temos uma centelha divina. Então, quando nós somos sábios, nós conseguimos ser melhor instrumentos do divino. Nós podemos dizer que nós estamos iluminados, santificados, purificados. Mas precisamos pagar o preço, porque a iluminação, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Ninguém pode nos iluminar. Somos nós que nos iluminamos com o nosso esforço. O preço que temos que pagar é essa busca por informação, é esse treino de ouvir, de ver, é a reflexão, é o questionamento, é a meditação. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. E com esse conhecimento aplicado ao nosso benefício e benefício do universo que nos cerca, nós somos melhores instrumentos do divino. Nós iluminamos melhor o universo que nos cerca. Mas nós temos então que pagar esse preço. Buscar o mais ser o tempo todo. Buscar de maneira contínua pagar o preço. Porque assim, com o conhecimento, com a capacidade, habilidade de ver e ouvir melhor, nós entendemos melhor o universo que nos cerca, as relações, os seres, as entidades, a criação divina que nos cerca. E assim nos aproximamos, nos sintonizamos mais com o Pai. Nos aproximamos do reino dos céus, que é estado de consciência
de comunhão com o Pai, com o Criador. É o estado de consciência onde nós percebemos a manifestação do divino de forma contínua, de forma plena, em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. E aí então nós estamos, podemos dizer, que estamos nos reinos dos céus. Tem uma analogia que eu gosto muito, que tem a ver com o nosso processo atual de depuração, de refinamento espiritual, de iluminação. Nós estamos num mundo de prova e expiação, que é esse ambiente onde vivemos na matéria. Estamos com o nosso carro, podemos colocar assim, indo para um condomínio novo, para um local novo, que é um mundo de regeneração, que é um mundo mais tranquilo do que esse mundo atual, com menos sofrimento, com menos dissabores, um lugar mais calmo. E estamos todos nós caminhando para esse condomínio, para esse local. Mas quando chegamos próximo a esse local, com o nosso carro, nós estamos, né, nos deslocando do nosso mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, quando estamos chegando nesse condomínio, nós notamos uma placa que diz: pare, reduza a luz externa, acenda a luz interna e identifique-se. Vamos analisar com mais cuidado essas 4 palavrinhas. A primeira, pare. Nós precisamos parar de fazer, de viver no automático, de fazer as coisas de maneira rápida, sem perceber as maravilhas da criação, se alimentar sem sentir o gosto dos alimentos, caminhar sem perceber a beleza do universo que nos cerca, a beleza da vida, o privilégio de estarmos vivos na matéria, com oportunidade de vivenciar, de aplicar, de praticar, a beleza de um céu estrelado ou de um dia chuvoso. Hoje, nós temos uma tendência muito grande de viver de maneira acelerada. Vamos ver um vídeo no YouTube, ou um áudio no WhatsApp, ou uma série na Netflix. Nós tendemos a colocar velocidade de 1,5 vezes, em alguns casos até duplicar a velocidade normal. Estamos lendo um livro, a gente pagina algumas páginas para ganhar tempo e ter logo a informação, a conclusão. Fazemos isso também, às vezes, com seriados. Muita ansiedade, muita aceleração. Então, devemos parar e viver intensamente cada instante. A placa diz ainda: reduza a luz externa e acenda a luz interna. Ou seja, devemos nos desconectar, reduzir a luz externa, no sentido que devemos reduzir a nossa interação com o plano externo, reduzir a nossa necessidade de viver pelo prazer, viver para comer, beber, ter prazer, dormir para no outro dia repetir tudo isso de novo. Que nós devemos reduzir as nossas conexões com o mundo externo e vivenciar as nossas coisas internas, as nossas vozes interiores, os nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que o outro verbo é identificar-se. Nós, usando a atenção plena, que vem com a habilidade de ouvir e de ver, nos reconhecermos, nos conhecermos melhor, parando, reduzindo a luz externa, acendendo a luz interna e identificando, nós podemos entrar no condomínio, no mundo de regeneração de uma forma melhor. E tem mais ainda uma mensagem nessa plaquinha na entrada do condomínio do mundo de regeneração. Sorria, você está sendo filmado. Porque o tempo todo a nossa consciência está nos policiando. Não é o divino. O divino se manifesta através da criação. Ele criou o universo e continua criando o universo até hoje. Estrelas, planetas, galáxias, satélites continuam sendo criadas, a vida continua sendo criada, e através de suas leis, que são atemporais, valem todo o tempo e em todo o espaço para toda a criação, sem exceção, são perfeitas. Então, as leis estão postas. Se nós nos alinhamos com essas leis, nos damos bem. Se nós não nos alinhamos com essas leis, nos damos mal. Colhemos o que plantamos. Se não plantarmos nada, não vamos colher nada. E se plantarmos mal, vamos colher mal. Então, nos identificando, como sugere a placa de entrada no condomínio, nós podemos, num ato de contrição, percebermos
o que estamos plantando de maneira inadequada ou estamos deixando de plantar para daqui a um tempo possamos colher melhor. E ato contínuo de depuração, fazendo isso de maneira contínua, nós vamos nos refinando, nós vamos nos renovando em espírito, nós vamos nos enchendo de Espírito Santo e nos enchendo de poder de ser. Porque quanto mais e melhor formos instrumentos do Pai, mais Ele poderá se manifestar através de nós. E daí a importância de nós buscarmos a renovação espiritual. Que possamos, então, termos essa consciência da importância de buscarmos conhecimento, aplicar esse conhecimento para que, sendo sábios, ouvindo e vendo melhor, possamos nos refinar de uma forma mais rápida em espírito, para mais rapidamente podermos estarmos em ressonância, em sintonia plena com o nosso Pai, com a nossa origem. Vamos então às nossas vibrações finais para agradecer esse momento de reflexão. E assim, com os olhos fechados, mais uma vez, vamos direcionando os nossos pensamentos e sentimentos para agradecer a toda a espiritualidade amiga, em especial ao nosso Pai, por mais este momento de reflexão, por mais este momento de expansão de consciência, que possamos nós estarmos sempre atentos para que possamos buscar o nosso refinamento espiritual através da aplicação de forma correta do conhecimento, para que, assim, ouvindo e vendo melhor, possamos ser melhores instrumentos de manifestação do nosso Pai Criador através de nós. Vamos vibrando paz e amor para todos os espíritos encarnados e desencarnados que se encontram em situação de dificuldade, para que assim essas energias que estamos irradiando possa, de alguma forma, confortá-los, dando esperança num futuro melhor. E gratos por tudo que temos, por tudo que somos e por mais este momento de reflexão, vamos agradecendo ao nosso Criador, oferecendo a Ele mais uma vez a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Até mais.